E quando a gente vai em Apocalipse de Abraão, no capítulo 18, vai dizer o seguinte: escutei uma voz semelhante ao rugido do mar, e ela não cessava em meio à abundância do fogo. E quando o fogo, ascendendo ao alto, se afastava, vejo abaixo dele um trono ígneo, e em derredor dele seres de muitos olhos, executando aquele canto. E abaixo do trono, 4 seres de fogo também cantavam. A aparência deles era igual. Cada um tinha 4 faces. Um era de um leão, outra a de um homem, outra a de um touro e a outra a de uma águia. 4 cabeças assentavam-se sobre os corpos, de sorte que as 4 criaturas possuíam juntas 16 cabeças. Cada uma tinha 6 asas, nos ombros, nos flancos, nas coxas. As 2 asas dos ombros cobriam as suas faces, as 2 asas das coxas cobriam os seus pés, as 2 asas do meio abriam-se para voar para frente. Quando terminaram o canto, olharam uns para os outros e começaram a ameaçar-se. Ao perceber que ameaçavam entre si, o anjo que me acompanhava deixou-me e caminhou até eles, e desviou o semblante de cada um daqueles seres vivos da face que lhes ficava de frente, de sorte que não pudessem mais ver mutuamente os seus rostos ameaçadores. Ele ensinou-lhes o canto da paz, que tem sua origem no eterno. Enquanto eu ali permanecia sozinho a observar, vejo atrás aqueles seres vivos um carro que possuía rodas de fogo, e cada roda era cheia de olhos. No seu redor e sobre as rodas havia um trono, que eu olhava, e este era coberto de fogo, e fogo jorrava ao seu redor. Era um fogo indescritível, um fogo multifário. Ouço então a sua voz santa, como sendo a voz de um homem. Veja que o anjo Javel e o pai da fé, Abraão, proferem o canto em adoração ao Senhor. E após o capítulo 17, o capítulo 18 aborda que Abraão viu um trono ígneo. Ígneo significa fogo. E esse trono é o trono de Deus. E no verso 4 em diante, Abraão fala sobre os serafins, que têm 6 asas, e que todos eles juntos têm 16 cabeças, e eles são 4 serafins. Cada um deles tem 4 cabeças: cabeça de leão, a outra de homem, a outra de touro, que é boi, e a outra de águia. E estes 4 seres viventes aparecem no livro de Isaías, no capítulo 6, e no livro do Apocalipse, e por isso que são serafins. Veja que o trono de Deus e os serafins estão no sétimo céu, conforme diz no capítulo 19, onde Abraão diz que está no sétimo céu. E nisso vemos que existe 7 céus criados pelo poder de Deus. Mas não irei entrar no capítulo 19 neste estudo. Deixarei ele para uma outra parte sobre o estudo do Apocalipse de Abraão. E se Deus permitir, irei postar no canal. Uma das provas de que 7 céus existem está na Bíblia. E uma destas provas está no livro de 1 Reis e no livro de 2 Crônicas. Veja o que está escrito nestes 2 livros. Quando a gente vai em 1 Reis, no capítulo 10, versos 18 ao 19, vai dizer: fez mais o rei um grande trono de marfim, e o cobriu de ouro puríssimo. O trono tinha 6 degraus, e o espaldar do trono ao alto era redondo. De ambos os lados tinha braços junto ao assento, e 2 leões junto aos braços. E quando a gente vai em 2 Crônicas, no capítulo 9, versos 18 ao 19, vai dizer: o trono tinha 6 degraus e um estrado de ouro a ele pegado. De ambos os lados tinha braços junto ao assento e 2 leões junto aos braços. Também 12 leões estavam ali sobre os 6 degraus, um em cada extremo destes. Nunca se fizera obra semelhante em nenhum dos reinos. Observa-se que nestes textos aborda que o trono de Salomão tinha 6 degraus. Veja que isso tem bastante revelação, pois os 6 degraus estão apontando para os 6 céus. Já o trono de Salomão está apontando para o trono de Deus, o qual está no sétimo céu. Os 12 leões representam as 12 tribos do Israel espiritual do Senhor. Veja que em 1 Reis, no capítulo 7, Salomão deu a instrução para ser construído o mar de bronze, cujo mar de bronze era sustentado por 12 bois. E esse mar servia para a lavagem dos sacerdotes, conforme diz em 2 Crônicas, no capítulo 4. Observe que 2 Crônicas, de capítulo 9,
vimos 12 leões. E nesse assunto observamos duas faces do querubim. Saiba que o querubim tem quatro faces: face de homem, leão, boi e águia. Entenda que essas quatro faces estão anunciando a mensagem do Evangelho. Essas quatro faces estão apontando para a igreja. Toda a igreja de Cristo tem faces de homem. Ela será como águia, conforme diz no Apocalipse 12 e no Apocalipse 40. E ela é representada pelos 12 bois e pelos 12 leões. Tudo isso nos mostra que, embora a igreja não seja um querubim, ela é representada pelas faces do querubim. Saiba que a água do mar de bronze, cuja água servia para a lavagem dos sacerdotes, está apontando para a lavagem de água pela palavra de Deus, que nos lava dos nossos pecados. Pois Paulo, em Efésios 5, diz que a igreja é santificada pela lavagem de água pela palavra de Deus. O mar de bronze se assentava sobre 12 bois de bronze. 3 bois olhavam para o norte, outros 3 olhavam para o sul, outros 3 para o oriente e outros 3 para o ocidente. E quando vamos em Gênesis 28, o Senhor diz para Jacó que a descendência dele se estenderia para o norte, sul, oriente e ocidente. E sabemos que Cristo é o descendente prometido, e através de Cristo somos descendência de Abraão, Isaque e Jacó. E estamos espalhados pelo norte, sul, oriente e ocidente. E somos os 12 bois, dispersos, espalhados do Senhor. Somos as 12 tribos do Israel de Deus, dispersos, conforme diz Tiago no capítulo 1 de sua carta. E quando nós vamos em Provérbios 14, Salomão diz: não havendo bois, o celeiro fica limpo, mas pela força do boi, a abundância de colheitas. Observe que o mesmo Salomão que deu a instrução dos 12 bois de bronze em 1 Reis é o mesmo que falou Provérbios capítulo 14. Veja que no celeiro é colocado o trigo, e o trigo representa a igreja. Os bois representam a igreja, a qual, por meio da palavra de Deus, tira homens do poder de Azazel para serem parte do trigo e dos 12 bois do Senhor, que são as 12 tribos do Israel espiritual, para que quando Cristo voltar, nós, as 12 tribos, as quais estão espalhadas, sejamos reunidas nos ares, formando uma só nação santa, conforme diz em Joel de capítulo 2. E estes irão consumir os seus inimigos, que são as nações, conforme diz Balaão, antes de se tornar falso profeta, em Números de capítulo 24, no versículo 8. Entenda que Balaão era profeta de Deus, tinha a visão de Deus e ouvia os ditos do Todo-Poderoso, mas a luz que havia nele se tornou em trevas, porque ele se tornou um falso profeta. E através desse assunto, temos por figura o que havia acontecido com os 200 anjos da terceira rebelião, pois Pedro compara os falsos mestres com os 200 anjos aprisionados debaixo da terra e com Balaão, porque os 200 anjos eram luz, tinham a visão de Deus e ouviam os ditos de Deus, mas a luz que havia neles se tornou em trevas, pois eles se rebelaram contra Deus, o Todo-Poderoso. E por esta causa que o diabo lutará para que as bênçãos de Deus e o entendimento das palavras de Deus venham a não chegar na mente das tribos do Israel espiritual de Deus, pois ele deseja que os bois do Senhor se tornem em trevas, apagando o Espírito de Deus na vida deles, pecando eles para a morte eterna, para que eles sejam como ele é hoje, trevas. E o diabo luta para que os que não conhecem a Deus permaneçam sem conhecer os mistérios de Deus. Observe que o diabo é chamado de animal alado impuro no Apocalipse de Abraão. E por que ele é chamado de animal alado? Ele é chamado de animal alado porque ele é um querubim, conforme diz Ezequiel 28. Porque em Ezequiel 28 diz que o diabo foi ungido e estava no Éden. Mas por causa da sua rebelião, a luz que havia nele se tornou em trevas e ele perdeu o paraíso de Deus. Porém, a igreja, que é representada pelas quatro faces do querubim, terá acesso ao paraíso de Deus, que está dentro da Nova Jerusalém, e as vestes santas que foram do diabo no paraíso de Deus serão dadas à igreja de Deus, conforme diz no próprio Apocalipse de Abraão. Saiba que o diabo entende tudo isso. E vocês acham que ele ficará parado vendo tudo isso? Ele não ficará parado vendo tudo isso, pois, assim como ele tentou atrapalhar Abraão, ele tentará atrapalhar a nós, porque somos descendência de Abraão. E por isso, Israel, em Gênesis 49, quando este abençoava os seus filhos acerca das coisas dos últimos dias, disse que Dan se tornaria serpente
no caminho de seus irmãos, em razão de que Dan, hoje, representa os falsos profetas e os falsos mestres, os quais atrapalham a pregação do Evangelho, impedindo que o entendimento das letras sacerdotais de Deus chegue na mente dos cristãos. E por isso que Dan não está entre as tribos do Israel espiritual do Senhor, conforme mostrado em Apocalipse de capítulo 7. Dan, ele não está entre as tribos dos 144 mil, mas Dan, no milênio, ele é juiz entre os seus irmãos, porque Dan, ele está entre as tribos do Israel, segundo a carne, no milênio. E é isso, meus irmãos. Que Deus nos abençoe, em nome do Senhor Jesus. Amém.